Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, texto clássico quanto ao ministério pastoral e demais dons. Efésios capítulo 4, eu lerei os versos de 11 a 14, e o tema desta mensagem é o ministério pastoral e as suas relevantes características. A perspectiva de Paulo, trazendo em sua bagagem a experiência, a vivência prática do ministério, e aqui então as lições inspiradas pelo Espírito Santo e registradas para esta igreja, e por ser parte da palavra de Deus, então, naturalmente é a verdade também para a nossa igreja hoje, 2000 anos depois. Versículo 11 diz o seguinte, Efésios capítulo 4, versículo 11 a 14. No telão, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele tem a perspectiva da igreja global, da igreja universal aqui. Até por ter sido inspirado pelo Espírito de Deus, então a perspectiva de Deus é a perspectiva global. Porém, a instrução de Paulo é uma instrução para a igreja local. Então, o ministério do Senhor na terra, ele tem a perspectiva macro, mas também a perspectiva micro. E nós devemos considerar ambos. Eu já ouvi alguém dizendo que igreja somos nós apenas, e que a junção santa dos santos não é igreja. Igreja não são quatro paredes. Meus irmãos, nós somos igreja. Existem três perspectivas ou características da igreja na Bíblia: a igreja global, ou conhecida também como a igreja universal, a igreja local, que somos aqui no caso a primeira igreja batista de Aracaju, ali na esquina a primeira igreja presbiteriana, acredito que de Sergipe, 1901, e as demais igrejas, nós somos a igreja local. Então a perspectiva também, a orientação de Paulo, a preocupação de Deus é também para a igreja local. Ele menciona nesta passagem 5 ordens no ministério, no texto sobre os que servem a igreja em geral. O Senhor criou a sua igreja, e a partir da sua igreja, ele então delegou funções, ele estabeleceu funções e delegou essas funções para as pessoas da igreja. E dentre as funções dos dons que são distribuídos no meio da igreja, e daqui a necessidade e a importância de nós sempre andarmos juntos, porque eu preciso de você, você precisa de mim, porque existem dons e talentos que eu não tenho, que vocês têm, e o que será de mim se eu não desfrutar daquilo que Deus deu a você, mas que também não é para você, é para nós. Porque os dons que temos não é para o benefício próprio, mas para ser compartilhado. Então,
Todos nós temos dons, todos nós temos talentos. Deus nos capacita com um propósito, e é sobre isso que nós vamos ver aqui neste texto. E dentre os dons, o ministério pastoral. O apóstolo Paulo, ele abre então a planilha e apresenta as funções e os propósitos, e então a visão macro da gestão ministerial da igreja local. Portanto, quais são, neste texto, as relevantes características do ministério pastoral? A primeira característica relevante é que o ministério pastoral vem de Deus. O texto, no versículo 11, diz: e Ele mesmo, no contexto aqui é Cristo, Ele mesmo concedeu uns. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse que o chamado pastoral, Felipe, é uma confirmação interna, mas que precisa de uma confirmação externa pela igreja de Cristo. E por que o ministério pastoral vem de Deus? É porque Ele mesmo é a autoridade da igreja. Ele é o cabeça. Certa vez estavam querendo fazer uma mudança radical numa igreja. O pastor Ebenezer Bittencourt compartilhou essa história. E então, alguns irmãos chegaram para a reunião com o pastor e falou assim: pastor, nós queremos fazer essa mudança na igreja, eu sei que é radical. Ele falou assim: já conversaram com o dono da igreja? Ele falou assim, não, por isso que a gente está vindo aqui conversar com o senhor. Falou: não, eu não sou o dono da igreja, o dono da igreja é Jesus. Vocês já conversaram com o dono da igreja? Então, o ministério pastoral, ele vem de Deus, porque é Ele quem outorga, é Ele quem autoriza, é Ele quem convoca para o ministério. Algumas pessoas podem se identificar com o ministério pastoral, mas no meio do caminho, pode ser confirmado de que essa vocação, ela foi um engano. Não estou questionando aqui se o pastor abandonou o ministério, é porque então ele está apostatando. Não, nada disso, está lançando mão do arado. Não é isso. É porque existem pessoas que acham bonito o ministério pastoral, mas que na hora da execução, na hora dos exercícios, percebe-se que talvez tenha sido algo momentâneo, sim, talvez algo da sua própria mente, mas quando Deus chama, Ele assina embaixo. Quando Deus aponta, Ele paga a conta. Então, a primeira característica relevante que o ministério pastoral vem de Deus. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, por isso ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Ele então convoca. A segunda característica relevante do ministério pastoral é que o ministério pastoral, ele tem um propósito. O texto diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. As etapas para o cumprimento do propósito pastoral, primeiro é a visão. O versículo diz: com vistas, Ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, com vistas. A intenção do Senhor estava lá na frente, quando Ele delegou aqui a missão. Ele chama aqui com um propósito. Então, primeiro, o ministério pastoral, ele exige visão. Segundo, a segunda etapa para o cumprimento do propósito pastoral é a instrução. O texto diz: ao aperfeiçoamento dos santos, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos.
Esse aperfeiçoamento, ele vai mais que instrução. No grego, aqui a tradução literal é correção. Porque se é aperfeiçoamento, trata-se de imperfeições. E a igreja de Cristo é perfeita por causa dele, mas imperfeita por nossa causa. E por sermos nós imperfeitos, precisamos então de aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento vem com disciplina. Essa disciplina é a disciplina corretiva, a disciplina informativa. Nós somos então moldados diariamente na nossa reflexão bíblica, na nossa comunhão com a palavra, e nós somos também exortados semanalmente pela ministração pastoral, pela perspectiva, pela leitura que o pastor tem aqui de cima, vamos dizer aqui de cima, e também reflexo do gabinete pastoral, sobre a realidade que a igreja vive. Então, a partir dessa perspectiva, se disciplina a partir da cátedra, porque o propósito também é de instrução. Etapas para o cumprimento do propósito pastoral também tem como terceiro requisito a supervisão, com vistas ao aperfeiçoamento do ministério. Agora vem a supervisão para o desempenho do serviço. Deus distribui dons visando o aperfeiçoamento dos santos. Agora nós vamos para a execução, agora nós vamos trabalhar, e nesse trabalho o pastor tem a missão de supervisionar, porque se todos trabalharão no corpo como membros, né, do corpo de Cristo, então nós precisamos de uma supervisão. E Deus convoca pessoas para o ministério pastoral também para dar a direção, e então o corpo trabalhar. O próprio texto aqui diz, no versículo 16, de que em todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Visão, instrução, supervisão e, por fim, motivação. O motivo é para a edificação do corpo de Cristo. Um pastor, quando ele não tem propósito, ele pode sofrer no ministério e ainda trazer a igreja de Cristo ao sofrimento. O propósito pastoral precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Infelizmente, nós temos visto hoje muitos personagens, muitos holofotes, muitas figuras públicas, e aí, consequentemente, aproveitando da função que foi entregue pelo Senhor, com este propósito, a edificação da sua igreja, sua, S maiúsculo aqui, a igreja do Senhor. E o nosso papel, então, é, dentro desta visão, instruir, corrigir, visando a maturidade da igreja de Cristo, fidelidade. A terceira característica relevante do ministério pastoral é que o ministério pastoral promove unidade. Versículo 13, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. A igreja divina, ela naturalmente já é uma unidade. A igreja humana, ela tende a ter individualidade, por causa da queda do homem. Nós temos a tendência de sermos egoístas de coração, porque é isso que a palavra de Deus fala sobre nós. Nós somos inclinados para o mal, nós somos tendenciosos para o pecado. Então, por isso, a igreja,
ela é um processo disciplinar, é um processo de santificação, onde dia após dia nós vamos abandonando hábitos, mudando conceitos, mudando crenças, permitindo que o Espírito trabalhe em nós, e então, em Cristo, nós podemos vivenciar a unidade. Porque fora de Cristo, nós somos totalmente diferentes. Fora de Cristo, cada um tem uma educação, cada um teve uma instrução. Mas em Cristo, nós temos uma única verdade. E quanto mais nós aprendemos a verdade, mais parecidos vamos ficando uns com os outros. E a consequência é a unidade. Se eu, cada dia que passa, me alimento, o Espírito, pela sua graça, trabalha em mim, vai me moldando, Ele está me fazendo como Cristo. O propósito eterno de Deus é que nós sejamos filhos iguais a Jesus. Imagine uma igreja com todos sendo iguais a Jesus. Esse é o propósito do Senhor para nós. Agora eu pergunto, será que nós somos iguais a Jesus? E a resposta é não, mas nós estamos no processo. E é o pastor que tem a sua função de supervisionar o pequeno grupo que o Senhor confia, que o Senhor proporciona o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Crescimento. E é natural que o pastor, ele vai precisar também de auxiliares. Então, Deus faz brotar pastores na comunidade. Deus levantando. Aliás, deixe-me fazer uma pergunta. Você tem um chamado pastoral que você foge dele? Você que não é pastor, será que um dia Deus não te chamou lá atrás, num retiro, talvez em um culto especial, ou um culto doméstico, e Deus falou ao seu coração, e até hoje você foge como Jonas, de um chamado para contemplar a conversão de Nínive, mas você teme a esse chamado? Quando Deus aponta, Ele paga a conta. Descanse nele, descanse nele. O ministério pastoral, então, promove unidade, até que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, a unidade deve promover interação, integração e integridade. Eu interajo com o corpo, eu me integro ao corpo, e eu me transformo, me torno íntegro, cada dia mais, junto com o corpo. E por fim, a característica relevante do ministério pastoral é que o ministério é sobre a igreja de Cristo. Não é sobre você. Filipe, ministério pastoral não é sobre você. Não é sobre você. Nós, pastores, o ministério pastoral não é sobre nós. Nós somos apenas uma partícula. Nós somos apenas uma célula no corpo de Cristo, que temos uma função. Ponto. Nós não somos os mais importantes, porque nós temos esta responsabilidade da cátedra de sermos exemplo em praticamente tudo. Nós temos que ser exemplo, não significa que nós somos, ou que conseguimos, mas nós temos que ser. Existem coisas que pessoas comuns fazem que crentes não fazem. E existem coisas comuns que crentes fazem que pastores não podem fazer. Simples. Nós não podemos fazer. Por quê? Porque nós somos referência. As pessoas, sim, elas olham para nós. Que pena! Porque é penoso. O desafio é penoso, é grande.
Não que pena o ministério em si, mas a responsabilidade que os pastores recebem. Porque o ministério pastoral não é sobre igreja, não é sobre nós pastores, é sobre Cristo, sobre a igreja de Cristo. Versículo 14 responde isso, confirma: para que não mais sejamos como meninos. Sabe por que Deus te chama? Sabe por que Deus te chamou, Felipe? Pastor Paulo Sérgio e demais amigos, colegas de ministério. Deus nos chamou para que a igreja dele não seja mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Esses homens induzem pessoas maldosamente aos erros. Então nós, pastores, somos um dos membros do governo da igreja, oficiais da igreja, para contribuir para que os nossos irmãos permaneçam fiéis à verdade de Cristo. E quando vierem as heresias, as mentiras, as perseguições, a igreja de Cristo permanece fiel. E o nosso papel é preparar a igreja para a fidelidade. Esta é a nossa missão. Esta é a missão pastoral. Contribuir, pela graça de Deus, que a igreja de Cristo permaneça fiel. Agora, se alguém faz do ministério pastoral o seu propósito, no sentido o ministério pastoral é sobre mim, porque eu sou uma pessoa assim, ela perde absolutamente o foco por causa da perspectiva espiritual errada. A perspectiva do ministério pastoral é para a igreja em relação ao Senhor, e não a si mesmo. E se ela olha para si, ela vai fazer tudo na igreja que seja bom para a sua reputação, para os seus próprios prazeres. Mas a responsabilidade do pastor está em cuidar das ovelhas que não pertencem a ele. E ai de nós, se um dia olharmos para o rebanho de Cristo, achando que esse rebanho é nosso. Prestaremos contas um dia. Então, eu quero concluir recapitulando, como um apaixonado pelo ensino, gosto de recapitular. As características relevantes do ministério pastoral é que o ministério vem de Deus. O ministério tem um propósito. O ministério promove unidade. E o ministério é sobre a igreja de Cristo. Quero deixar aqui um artigo profundo do pastor Lécio Dornas, com o título "O que eu penso sobre a igreja". Ele diz o seguinte: a igreja não tem palco, tem altar. No palco, a performance. No altar, a sacrifício. A igreja não tem show, tem culto. No show, a exibição. No culto, a rendição. Igreja não tem estrelas, tem servos. Estrelas aparecem, servos obedecem. Igrejas não têm fãs, têm discípulos. Fãs aplaudem, bajulam. Discípulos aprendem e seguem. Igreja não tem artistas, tem ministros. Artistas atuam, ministros servem. Igreja não tem plateia, tem adoradores. Plateia assiste e reage. Adoradores prostram-se e entregam-se. Quando a igreja passa a ser palco, show, estrelas, fãs, artistas
e plateia, faz jus à citação de Warren Wiersbe em seu livro Crise de Integridade. A igreja, abre aspas, a igreja é semelhante à arca de Noé. Se não fosse o juízo de Deus para os que estão fora, seria impossível suportar o mau cheiro dos que estão dentro. Mas quando a igreja opta pela trilha do altar, do culto, dos servos, dos discípulos, dos ministros e dos adoradores, encontra a sua identidade resumida nas palavras de Paulo: família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o nosso pastor, nós te bendizemos, ó Deus, por lembrarmos lembrar-nos na tua palavra de que o ministério pastoral é sobre a tua igreja, sobre o teu povo. E a tua igreja é sobre o Senhor. Dá-nos, ó Deus, diariamente esta consciência de servos, de obedientes, para a glória do teu nome apenas. Em nome de Jesus. Amém.